Deus me colocou uma palavra em meu coração. Em 1 Reis, capítulo 18. Se é rápido, mas o horário avança. Nós queremos ouvir Deus uma palavra profética. 1 Reis, capítulo 18, versículo 24. E o versículo 37, 38 e 39. O 24 diz assim: então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo será o Deus verdadeiro. E todo o povo respondeu dizendo: é boa esta palavra. Versículo 37. Respondeu: Senhor, responde-me, Senhor, responde-me, Senhor, para que este povo conheça que Tu és o Senhor, olha aí, e que Tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do céu. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó. E ainda lambeu as águas que estavam no rio. E o que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus. Você pode dizer comigo? Só o Senhor é Deus. Mais uma vez. Só o Senhor é Deus. Mais uma vez. Só o Senhor é Deus. Onde é Ele bem forte? E aquela caixa tomada de... Se eu fosse pegar essa palavra, eu levaria em torno de uma hora e meia. Porque é uma palavra muito abençoada, mas o tempo é que eu quero trazer uma palavra no meio da palavra. E o interessante, pastor, é que antes de ontem Deus me mostrou uma igreja. E o que aconteceu aqui, Deus me deu revelação. E eu dizia: Senhor, aonde vai ser essa igreja? Porque é estreito. E quando Deus diz: meu filho, eu vou passar o microfone na tua mão. Vamos dar o cenário. Deus tem algo grande para te entregar nesse dia. Nesse dia altar. Aqui nós estamos falando de avivamento. Para ter avivamento na tua vida, tem que ter resposta de Deus. Clama a mim e eu responder-te-ei. Nós vemos aqui um reino dividido. E no reino dividido um desafio. Que o Deus verdadeiro vai responder com fogo. Eu não sei o que você precisa, mas Deus está dizendo que haverá um avivamento na tua vida, avivamento na tua casa, avivamento no teu coração. Deus está dizendo para você que Ele está colocando em ordem tudo que está fora do lugar. Vai descer fogo no céu, vai queimar o holocausto, vai o Senhor ser anunciado, a glória sobre toda a tua casa. Não existe avivamento com o reino dividido. Acabe servia a Baal. Jezabel tinha os profetas de Baal em sua mesa. Mas existia profetas de Deus que não se alimentaram de uma comida contaminada. Ainda existia uma voz profética de avivamento. É Deus dizendo: eu estou te levantando para um novo tempo nesta terra. O reino dividido não subsiste. Você que é casado, se você está em guerra na tua vida, no teu casamento, a palavra de Deus diz que a tua oração ela é impedida de chegar à presença de Deus. Por quê? Porque não existe avivamento com o reino dividido. Todo reino dividido contra si ficará deserto. Um reino, uma casa, família, vida financeira ficará escasso. Mas aqui nós vemos o profeta se levantando e convocando os profetas de Baal.
tão difícil confrontar os profetas de Baal. É tão difícil colocar ordem na casa para que venha a resposta de Deus. Vai cair toda a divisão da tua vida. Sabe o que significa a palavra divisão? 2 tipos de visão. São 2 visões totalmente diferentes. Só que o Espírito de Deus, ele te conduz. Ele te mostra a visão do oculto, profundo e escondido. Os profetas de Baal têm a sua visão. O homem de Deus tem o desafio do Deus verdadeiro responder com fogo. 450 profetas de Baal, simbolizando o engano, simbolizando a influência destrutiva, astuta, cilada, simbolizando o perigo. E Elias se posicionando diante de todos e toda a multidão e dizendo: Deus verdadeiro, mas eu quero te dizer uma coisa. Profeta de Baal tem que clamar no altar teatro, no mundo da Cúcia, Maiafá, profeta de Baal tem que clamar no meio do monturo. Porque quando o homem de Deus ele clama a Deus, ele clama e ele põe ordem no altar. Porque para receber a presença de Deus não pode ser de qualquer forma, não pode ser de qualquer maneira. Porque a resposta de Deus define jurisdição. Existem 2 tipos de culto. E no primeiro culto foi o culto de Baal. Eu tenho um amigo que ele fez muito sucesso com uma frase. E a frase que ele fez sucesso foi: barulho não chama a presença, mas a presença chama o barulho. O Deus verdadeiro responde com fogo. Agora imagina, pastora, os profetas de Baal fazendo barulho, dizendo: responde, Baal, responde. Eu falando porque tem pessoas aqui que estão pedindo resposta, mas estão pedindo no altar que não é o altar do Senhor. Tem pessoas aqui que estão clamando no altar em ruína, o altar está totalmente destruído, está dizendo: coloque esse altar em ordem, coloca em ordem. Deus vai te responder, fogo do céu. E o interessante que os profetas de Baal só profetizam coisa boa, só fala aquilo que você quer ouvir. Receba a chave do carro, teu CPF, X, Y, H. O teu endereço é esse. E você diz: nossa, é verdade. Mas você espera acontecer e não acontece. Porque está envolvido em um movimento de engano. Não traz arrependimento. Nós lemos no texto que a multidão, quando viu fogo no céu, se arrependeu e disse: o Deus verdadeiro falou conosco. O Deus verdadeiro colocou em ordem o que estava em desordem. Profeta de Baal clamou, profetizou e nada aconteceu. Nada aconteceu, não aconteceu poder, não aconteceu sinais, não aconteceu libertação. Profeta de Baal clamou, profetizou e não aconteceu maravilha. Não houve fogo no céu, não houve resposta. Ei, Deus está dizendo para você: haverá mudança de resposta. O fogo ele queima, você sente a presença da presença, a presença da presença do Espírito que vem sobre a tua vida. Ele te queima, ele diz assim: o fogo te aquece, o fogo traz um movimento de avivamento sobre a tua vida. Como que não virão sinais e maravilhas e nunca crerão? Vai acontecer sinais e maravilhas. Vai ter resposta, a porta vai se abrir. Os profetas se levantam em momento quando o povo não quer ouvir a palavra. Os profetas se posicionam quando ninguém mais quer ouvir Deus.
futuro depende de um Deus que você serve. Diga: o meu futuro não depende de onde eu estou. O meu futuro depende de um Deus que eu sigo. Você vai falar e vai acontecer. Você vai profetizar, vai acontecer bonito. Vai acontecer restauração. Vai acontecer cura. Vai acontecer avivamento da parte de Deus. Deus me deu 3 níveis espirituais. 3 níveis espirituais. E já encerro. Deus me deu 3 unções. 3. Diga 3. Unções. A primeira unção é quando você aceita o Senhor Jesus. Você confessa, faz uma aliança com Ele, Ele te purifica, Ele te limpa, Ele te transforma. E você se sente transformada, purificada. E quando você alcança esta unção de transformação, o Senhor Jesus tira a lepra do teu corpo. A lepra simboliza o pecado. De todas as doenças existentes, a lepra é a única que é considerada um castigo de Deus. E Deus enviou esse castigo ao povo para separar aquele povo de um propósito. E nós vemos, através da lepra, uma corrupção ao corpo, um símbolo de pecado, uma lepra espiritual. E quando você vem para a presença de Deus, Deus traz salvação para a tua alma, Ele te purifica, Ele te transforma. E o interessante, pastor, é que quando uma pessoa leprosa é curada por Deus, pela lei de Moisés, ela tem que se apresentar ao sacerdote para apresentar ofertas de sacrifício. Isso na lei. A segunda unção é a unção sacerdotal. Quando você caminha para o Senhor, recebe esta purificação, você caminha para a unção sacerdotal. O leproso purificado vai até o sacerdote e recebe a unção. Traduzindo ao texto que Deus me deu de revelação, você recebe uma unção sacerdotal. Mas tem pessoas que querem ficar na unção de purificação, não quer avançar. Aí muitas vezes ela volta a ficar leproso. Ela volta e faz como o filho pródigo, deseja se alimentar das bolotas que o porco come. E você vê que a unção representa a capacitação de Deus. Despedaça todo o jugo, barreira, a autoridade de Deus sobre a tua vida. E quando vem essa unção, Deus te capacita na unção sacerdotal. Você agora passa a estar no tabernáculo, como estão aqui os ministros, homens de Deus, mediante a unção mais poderosa do mundo, a unção sacerdotal. E se você não vigia nesta unção, você perde essa unção. Quantos perderam essa unção sacerdotal e voltaram para onde saíram? Quantos foram ungidos por Deus sobre esta unção e perderam o propósito de Deus? Perderam a chave do reino dos céus, a qual Jesus deu para Pedro, e voltaram. E nós vemos a terceira unção, é a maior unção, é uma suprema unção, uma unção real, um poder real. Quando Deus te dá esta unção real, através disso manifesta milagres e maravilhas. Através disso você vai a nações. Aonde você for, esta unção ela te capacita. Você pode se pôr de pé. Esta unção real é uma unção que nosso Jesus recebeu. Em um outro momento eu vou explicar com precisão para você. Saber os 3 tipos de unção. Eu peço a Fernanda para vir aqui ajudar. Nós iremos cantar. Talvez você esteja dividindo a tua oração hoje. Aleluia. Aleluia. Por que você veio a esse mundo? Porque a palavra do Senhor diz: antes que te formasse no ventre, eu te conheci, eu te escolhi, eu te nomeei.
Digo amém. Elias disse assim: antes de Deus responder com fogo, traz água para o holocausto. E pessoas que gastam de bandejada, papinha. O cordeiro foi fácil colocar no altar. Isso. Tem gente que gastou sem fazer nenhum sacrifício, nem esforço. Elias colocou o altar que está em ruína em ordem, colocou o cordeiro e disse assim: eu vou dificultar. Traz água, 3 anos e meio sem chover. Traz água para o altar. Colocaram água, alegaram o altar. E ele diz: o Deus verdadeiro desça fogo do céu. E desceu fogo do céu. E Deus falou comigo, pastor. E tem pessoas aqui que têm a sede na mão. Aleluia. Tem pessoas aqui que ainda têm coração ao dinheiro, às riquezas que não fornecem. Tem pessoas aqui que sabem que Deus está falando, a mão ainda é o governo da sua vida, que te governa, que te controla. Deus está dizendo hoje, não vai cair e voltar. E Deus está dizendo que uma pessoa aqui que tem uma semente de R$1.000 vai colocar no altar. Se você crê, você vai derramar a mão na sua vida. Tem pessoas aqui que tem uma oferta como aquela da viúva, a única oferta, e hoje vai colocar este altar. Eu nunca fiz isso, mas Deus quando eu falo, meu filho, não dá tempo para mostrar. A única oportunidade, pastor, eu quero colocar um vídeo de uns meses atrás. Eu fiquei trabalhando na prefeitura por um voto que eu fiz no altar. Eu fiquei na itinerância, pastora, padecendo, porque eu não sou pastor corrupto. Eu prego por amor à obra. E eu disse: Senhor, eu estou cansado de viver naquilo que o povo me dá. Eu disse: Senhor, eu estou cansado, eu vou por tudo ou nada. E no tudo ou nada Deus me honrou. E veio uma proposta de emprego para ser serviços gerais, ajudante. Chegando lá no centro de São Paulo, o dono da empresa disse: não, vai ser o chefe geral de toda a equipe. Não dá para colocar foto. Se você me vê na foto, à minha esquerda muitos funcionários, ao lado direito um monte de funcionários. E Deus diz: você não é para ser cauda, você é para ser cabeça. O menor virá a ser mil. E o menino vai ser uma nação forte. Quem tem água traz água para o altar. Quem tem pão traz pão para o altar. Quem tem peixe traz peixe para o altar. Porque haverá multiplicação. Derrota na mão da tua vida. Derrota este gigante. Derrota na oração. Deus me honrou lá na prefeitura. Chamei uma grande equipe. Por 7 meses eu fiquei lá. E Deus disse: pede as contas, que eu vou dar uma volta contigo na terra. Deus me levou em 3 estados do Brasil: Pernambuco, Rio de Janeiro e Bahia. E eis-me aqui ao retorno para a obra do Senhor. Aleluia. Pode pôr. Cadê o obreiro comigo da obra? Aqui eu encerro. Passa. Enquanto nós cantamos ao Senhor, esta pessoa vai pegar o voto. Essa pessoa que uma mão simboliza R$1.000, ela vai pegar. Essa pessoa que uma mão simboliza um valor que ela não espreme, vai pegar e vai derrotar. E vai descer fogo do céu. E vai vir sobre a tua vida, a tua história vai ser mudada. Você não é adorador de deuses. Os leões estão rugindo sem parar na tua vida. Mas a tua adoração vai chegar até o altar. Você pode louvar com toda essa adoração. A primeira pessoa.
Aquele que habita na esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo o exame novo, como bem certa que noite e dia. Parece que hoje na escuridão, em verdade que é só realmente. Não importa quanto saia do meu lado, direita à esquerda eu sou protegido. Se eu confiar, eu vou ver o céu. Ele me ajuda a me matar. A minha oração, exclusivo és, o meu coração vive só pra ti. Nós somos eu vou no céu e vai restaurar o tempo da minha vida. Eu vou no céu e vai trazer chuva. Deus está chamando chuva sobre a terra. Há uma grande restauração de Deus neste lugar. Eu vejo o Senhor visitando essas 3 jovens que estão aqui. Eu não sei se vocês são irmãs, parentes, amigas, mas Deus está visitando vocês 3. E sobre esta amizade está dando um grande livramento. Eu vejo uma grande opressão e um grande desespero. E Deus está dizendo: eu vou tirar o espírito de ambição, o espírito de inveja, o espírito que tem cercado a tua vida. Deus está se levantando do trono nesta noite para dar uma grande vitória. Você não vai dividir a tua adoração, porque Deus te chama de levita na terra. Deus disse que você é amada, porém você foi rejeitada. Deus disse que você vai ser honrada por Deus. É mentira, não te é verdade. Está com vergonha. Deus está dizendo que vai te levantar nesta terra. Eu estou vendo você louvar neste altar. Eu estou vendo Deus te levantar neste altar. Você louvando para uma grande exaltação na tua casa, na tua família. Eu vejo uma vez de uma grande novidade chegando. E você vai deixar a mulher deixar o livramento desta não lá na casa. Eu vejo uma pessoa e Deus te resposta. E através daquelas ruas, elas vão vivenciar um novo tipo da parte de Deus. Amém? Você vai aplaudir bem forte, Senhor. E Deus está dizendo: eu quero você por cauda. Eu quero você por cabeça. Receba. Deus está dizendo: obedecer é melhor do que sacrificar. Deus está dizendo: diga comigo assim: o altar. Que fraco. Diga: o altar. É o ponto fraco do diabo.